O Botafogo, comandado por Garrincha, foi uma das melhores equipes da história. Porém, esse time ganhou poucos troféus para sua qualidade imensa, muito por conta dos prazeres carnais. Quer entender essa história melhor? Então assiste esse vídeo. O Botafogo viveu o melhor momento da sua história entre 1957 e 62. Talvez até um pouquinho mais pra frente, mas vamos focar nesse recorte de tempo. O time era repleto de craques que foram bicampeões mundiais. O problema é que existia o Santos de Pelé, que era uma baita pedra no sapato. Garrincha vivia o seu prime, e aquele time repleto de craques já amedrontava os adversários antes da partida começar. Existia uma jogada característica no time, que era passar a bola pro Garrincha na ponta, ele fazer o que quiser por lá e cruzar na área para a cabeça dos centroavantes. Aquele time conquistou 3 cariocas e um Rio-São Paulo, e aquele Botafogo tinha um poder de reação incrível, vencendo o amistoso por 5-4 contra o Atlético Mineiro, sendo que eles estavam perdendo de 4-0 até o início do segundo tempo. Em outro amistoso, agora contra o Carlos Renault de Brusque, o Botafogo estava perdendo por 5-1, mas conseguiu empatar o jogo marcando mais 4 gols. E essa partida, logicamente, foi uma grande atração no Sul. Jogar no Rio era o ápice que um jogador brasileiro podia atingir na época. Na década de 50, o Maracanã tinha sido inaugurado e o estado tinha 4 gigantes do futebol brasileiro. Voltando ao Botafogo, Zezé Moreira foi demitido após ficar em terceiro no Carioca de 1956. O ex-jogador Geninho assumiu o comando e a mudança fez bem para a equipe. O time melhorou e as expectativas para o Carioca eram grandes. Mas o contrato do treinador acabou e ele pediu mais dinheiro para renovar. Azeredo, que era o presidente do clube, supostamente já não gostava do treinador por ele ser negro. João Saldanha e Renato Estelita então tiveram uma conversa com o presidente Paulo Azeredo sobre o treinador Geninho. Desde aquele tempo, o futebol brasileiro já tinha um pouco a cultura de não manter muito um treinador por muito tempo no cargo. Saldanha e Estelita queriam a continuidade do trabalho de Geninho, mas o presidente Azeredo não queria dar um aumento para o treinador, mesmo com bom desempenho do time. Geninho queria um aumento de 3 mil cruzeiros e após a conversa com a dupla, o Azeredo aceitou um aumento de 1,5 mil. Entretanto, na hora da conversa entre o Cartola e o técnico, houve uma confusão e Geninho, por si próprio, se demitiu. A questão era pessoal, então não tinha muita coisa a ser feita. Estelita então deu a função para Saldanha, que virou treinador. João não tinha experiência na função, por isso a imprensa criticou a sua contratação como técnico. João dava bastante liberdade aos jogadores, com poucas instruções e poucos ensinamentos, principalmente aos cobras, que eram chamados craques. Didi e Nilton Santos eram seus conselheiros, e inclusive Didi pediu o retorno de Quarentinha que estava emprestado para o Bom Sucesso, e o treinador acatou o pedido. O meia estava sobrecarregado e precisava de ajuda, por isso que ele fez esse pedido. 2 dias antes do Carioca começar, João, Estelita e Azeredo acordaram o valor do bicho. Os valores precisavam ser bons para estimular os jogadores, mas nem tanto para não quebrar o clube. O presidente era um pouco econômico com os bichos, por isso ficou acordado que uma vitória contra os grandes daria 5 mil cruzeiros, uma vitória contra os médios, que eram o América e o Bangu, daria 3 mil, e contra os pequenos daria apenas 2 mil. Nilton Santos estava cansado de não conquistar títulos e deu uma ameaça falando que se não conquistasse esse Carioca iria sair do Botafogo. O Botafogo tinha cara de João Saldanha, porque ele trouxe reforços para completar o time que era composto por Pampolini, Nilton Santos, Didi e Garrincha. Todos os 4 grandes tinham chance de título, mas o Fluminense com Castilho, Pinheiro, Tele e Valdo despontava como favorito. Mas era bom ficar de olho no Botafogo, porque o Saldanha ganhou o grupo e o clima por lá era muito bom. João deixava a tática por conta dos jogadores e dava espaço para eles exporem suas opiniões. O treinador diminuiu o tempo de concentração, mas obrigou os jogadores a ficarem nos hotéis após os jogos. Tudo isso para eles não irem para Gandaia, e essa tática deu muito resultado dentro de campo. O Botafogo não empolgava muito, mas mesmo assim chegou na final contra o Fluminense. O Fogão tinha um belo ataque, composto por Didi, Garrincha, Paulinho Valentim, Quarentinha e Edson, e qualquer jogador desses podia decidir a partida.
O Fluminense, porém, parecia jogar melhor do que o Botafogo, e isso logicamente inflou um pouco a expectativa dos torcedores. Os tricolores estavam logicamente muito confiantes, e até um dirigente chamado Ailton Machado disse que deviam sortear televisões, geladeiras ou bolas, tudo isso para atrair o público, porque já tinha um campeão definido, que era o Fluminense. Até porque eles tinham a vantagem do empate. Carlito Rocha era um ex-presidente do Fogão e estava no último título carioca em 1948. Ele era meio vidente e previu que o Botafogo seria campeão. A torcida confiou nele e acreditou no título. João Saldanha mandou Quarentinha marcar Tele, que era o craque e armador do Fluminense. No fim das contas, o paraense colocou o adversário no bolso, mas em compensação não apareceu tanto no ataque. Saldanha também pediu que deixassem Garrincha livre na direita para ele fazer suas graçolas e cruzar na área, aquela jogada característica que eu já tinha falado. No fim das contas, o Botafogo ganhou o Carioca com uma vitória por 6-2 contra o Fluminense. O trombador Paulinho se aproveitou dos cruzamentos do Garrincha e fez 5 gols. E Saldanha começou a ser exaltado. Paulinho foi muito elogiado, inclusive pelo cronista Nelson Rodrigues, que era tricolor doente. Saldanha passou de um diretor desconhecido que se intrometia no futebol para um treinador idolatrado. E com seu futebol simples alcançou o topo. Já com esse título, Garrincha também conseguiu consolidar sua vaga na seleção brasileira. Quarentinha também era um jogador muito importante, chegando a marcar 49 gols em 1958 e 48 em 1959. Ele pode não ter jogado a Copa de 58 e nem a de 62, mas era visto como um jogador do mesmo patamar do que os bicampeões mundiais. Tanto é que ele se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo. João Saldanha e Quarentinha tinham uma relação de pai e filho, e o treinador até ajudou com a montagem de uma dieta para o jogador voltar ao peso ideal após uma lesão. Em 58, o Zagallo foi para o Bota após ser campeão mundial, mas na primeira temporada mal jogou por conta de uma lesão. Quarentinha tinha um ótimo posicionamento e com a chegada de Zagallo, que jogava na sua posição na ponta esquerda, ele teve que começar a jogar mais centralizado. Amarildo também chegou em 58 após ser dispensado do Flamengo por ele estar segurando um cigarro e ser visto pelo treinador. Mas o craque se defende dizendo que não estava fumando, e sim segurando ele para que o companheiro fumante pudesse ligar para sua família. Enfim, a concorrência era forte e seria difícil conquistar um espaço. Mas para sua sorte, Paulinho Valentim foi jogar no Boca e com isso o possesso teve mais oportunidades no time titular. Os jogadores não queriam sair do time titular nem ferrando, porque a concorrência era pesada, então até em casos urgentes como lesões, eles continuavam lá firmes e fortes. Pois eles sabiam que o elenco era muito bom e que se dessem uma brecha podiam não retornar ao time principal. O goleiro Manga inclusive jogou com 12 pontos e Neivaldo jogou com o tornozelo inchado. O time era encaixado, por isso os reservas eram sedentos por uma oportunidade. Mas apesar do bom trabalho, Saldanha não se considerava um treinador, pois na época era tantos jogos que não existia nem tempo para treinar. Tanto é que o jogo contra o Fluminense foi no dia 22 de dezembro e já no dia 26 o time ia embarcar para uma excursão, frustrando os planos dos jogadores que queriam aproveitar o Natal. Essa excursão seria do Fluminense, mas como o Botafogo foi campeão, as coisas mudaram. Os dirigentes também precisavam de dinheiro para pagar os salários e os bichos. Como é sabido, muitos jogadores do Botafogo foram campeões do mundo em 58, por isso eles tinham uma fama internacional. Isso tornou o Botafogo um ótimo produto para amistosos fora do Brasil. Saldanha até achava que os amistosos eram necessários para manter os jogadores as estrelas no time, mas ele criticava a logística dessas partidas. Por exemplo, eles jogavam em um local próximo de outro local que eles jogariam depois. Mas no meio dessas duas partidas existia outra partida em um local muito mais distante. Os times tinham que chegar com uma certa reputação nos amistosos, por isso essa logística era manejada para melhorar um pouco a reputação do time em um certo local. Os empresários tinham grande influência nos clubes, eles eram os intermediários das excursões. Os intermediários negociavam uma certa quantia de jogos com o presidente de um certo clube e tinha que achar alguma pessoa interessada para comprar esses jogos. Ele também cuidava das passagens, das hospedagens e dos translados da equipe da cidade até o estádio.
E no fim ele lucrava por meio da bilheteria dos jogos. Era recomendável que um dirigente mantivesse uma boa relação com o empresário, porque ele era uma boa oportunidade para ganhar uma renda extra. Zé da Gama era um desses empresários e tinha uma rede extensa de contatos pelo futebol europeu, por isso que ele se deu muito bem após o título do Brasil em 58. O relacionamento entre dirigentes e empresários era oscilante, ora pautada pela submissão, ora pautada pelo conflito, mas sempre com a necessidade de que cada um dependia um do outro, e Zé da Gama viveu isso com Azeredo. Zé da Gama falava de uma suposta ingratidão, porque antes dos anos dourados ele arranjava amistosos para o Botafogo. Mas durante a época de maior brilho, o clube trocou de empresário. Zé também falava que os clubes não sabiam ganhar dinheiro e eram muito dependentes dos empresários, o que não deixava de ser uma verdade. Saldanha acreditava que o mal dos amistosos era a falta de planejamento de calendário e ele defendia 2 meses livres só para excursionar. Saldanha vivia os problemas desse calendário na pele, sem ter tempo para descansar. Era necessário ganhar os amistosos para conseguir novas excursões e conseguir pagar o salário dos atletas. Mas também era necessário ir bem nas competições oficiais para agradar os torcedores. Para complicar a situação de Saldanha, ele ainda sofria com os desfalques dos seus craques que estavam na seleção. Todos os times eram prejudicados pela sobrecarga de jogos e viagens, nivelando o futebol para baixo. Os craques eram obrigados a jogarem os jogos das excursões por cláusulas contratuais. Eles jogavam mesmo lesionados e muitas vezes jogavam em uma rotação abaixo para se poupar e o técnico dava o aval. Os clubes do eixo Rio-São Paulo faziam no mínimo 2 excursões por ano, uma na América e outra na Europa, e por isso sempre viajavam muito. Até por isso as logísticas eram doidas e os jogadores não conseguiam descansar. Porque quando acabava uma competição oficial, eles já tinham que embarcar para jogar uma série de amistosos para aproveitar o momento do clube. Principalmente o Santos e o Botafogo, que eram muito requisitados por conta do elenco que eles tinham. Todo esse contexto fazia os clubes brasileiros não desempenharem da forma que estavam acostumados contra os clubes europeus. O que fazia os torcedores, sejam do país local ou do próprio time, criticarem a exibição do Botafogo. Os jogadores começaram a fazer um espetáculo de firula antes dos jogos. Os torcedores gostaram muito disso e esse show se popularizou. Na primeira vez que os jogadores do Botafogo fizeram isso foi para aquecer o corpo. Os atletas usavam sapatos de lona e esvaziavam um pouco a bola para facilitar o espetáculo. Tião Macalé era um jogador e o grande astro desse show. Essas firulas ganharam tanta repercussão que os empresários começaram a pedir especialmente por ela. Os jogadores se aproveitaram e começaram a pedir bichos adicionais. O futebol por si só já funcionava como um circo por conta do espetáculo que ele proporcionava, marcando um período de espontaneidade e romantismo, mas pelo preço de excursões malucas que sacrificavam jogadores e seus treinos. João criticava a passividade de treinadores e os discursos autopromocionais dos dirigentes. O treinador era um ferrenho defensor dos jogadores, já que ele acreditava que o excesso de jogos era desumano, atrapalhava o descanso e o treinamento dos atletas. Na Europa existe um tempo para treinar, já que no Brasil, nos clubes e na seleção brasileira não existia esse tempo. Como já foi falado, a jogada característica do Botafogo era bola no garrincha e bola na área. E se existisse mais tempo para treinar, provavelmente existiriam outras jogadas características do Botafogo. Eram muitas viagens de avião numa época que esse meio de transporte ainda não era tão avançado. Por isso eram necessárias muitas escalas que aumentavam o tempo do deslocamento e, consequentemente, o tempo fora de casa. Mas apesar disso, o Botafogo cuidava muito bem de seus atletas e tinha um ótimo departamento médico. Porém, o excesso de jogos aumentava o risco de lesões, querendo ou não. O lateral Kaká chegou a falar que os jogadores só aguentavam essa rotina intensa porque eram jovens. O elenco do Fogão se entendia bem e quando surgiu um problema os jogadores resolviam ele entre si. Uma vez Amarildo e o Chicão saíram no soco. As estrelas tinham ciúme um pouco da outra e Quarentinho e Zagallo discutiam para ver quem era melhor e merecia o melhor salário. Muitos jogadores, apesar dos pesares, gostavam das excursões. Porque além de conhecer grande parte do mundo, os jogadores ganhavam dinheiro extra com essas viagens.
Mesmo as estrelas que eram obrigadas a jogarem quase todos os jogos ou todos os jogos, tinham um tempo para descansar no meio dessas viagens. Os jogadores ainda ganhavam bichos e bonificações com bom desempenho, mas mentalmente ficavam muito cansados e uma cidade bonita era vista como só mais uma cidade bonita. Os jogadores sempre faziam o mesmo passo a passo nas viagens, e isso tirava um pouco o encanto desses passeios. De 1957 a 1962, o Botafogo fez 407 jogos. Um jogo a cada 4 dias e meio, e nesse período o Fogão jogou em 24 países diferentes. Os jogos no exterior davam mais visibilidade aos jogadores. Com isso, transferências estrangeiras surgiram, como Didi no Real Madrid, Paulinho Valentim no Boca Juniors e Amarildo no Milan. Falando em Amarildo, ele literalmente brigava com Quarentinha pela artilharia. Lebrego até que era tranquilo, mas o seu adversário era estourado. Inclusive, o Possesso brigou com Nilton Santos após um jogo contra o Colo-Colo. Mas esses conflitos no geral eram raros. Em uma excursão na Hungria, Didi aproveitou que o empresário Cacildo Ozéis precisava de sua presença nos jogos. Então ele sentiu uma dor na perna e disse que não poderia jogar, mas milagrosamente se curou após receber $500. Didi e Nilton Santos eram os grandes líderes do Botafogo e comandavam o clube seja dentro e seja fora de campo. O Botafogo não selecionava muito seus adversários nas excursões. Por isso sempre enfrentava times que tinham artimanhas, como a violência, e que queriam ganhar a qualquer custo do Botafogo para ganhar reputação. Mas os cariocas tinham uma baita estratégia, que era começar o jogo pressionando em cima, para marcar gols e diminuir o ímpeto do adversário. Confusões generalizadas também aconteciam nesses jogos, como aconteceu contra o Sevilha na Venezuela. Na Costa Rica também o treinador João Saldanha foi preso por jogar uma bolacha na cara do juiz e também porque ele levou o chefe do policiamento à lona. Para o lateral Kaká, a superioridade técnica do Botafogo irritava os rivais. Existe uma lenda que o Gritolé surgiu em uma partida amistoso no México entre River Plate e Botafogo. Garrincha fazia o que queria com o lateral Vairo e a cada drible os torcedores mexicanos acostumados com sua tourada gritavam. Os jogadores também aproveitavam muito as viagens com coisas impróprias. E talvez isso era mais um pró dessas viagens para eles. Os jogadores estavam longe das suas esposas e aproveitavam, caindo na farra, bebendo bebida alcoólica ou jogando baralho. Quem fazia essas três coisas fazia parte da chamada Turma do Bagaço. Nem todos os jogadores participavam desse grupinho, mas a quantidade era bem significativa. Garrincha obviamente era arteiro e conseguia escapar de muitas enrascadas. Quarentinha também gostava de uma farra, Zé Maria também, Amoroso, Chicão, Tião Macalé, vários. Apesar da marcação cerrada dos treinadores, eles continuavam nessa farra. Os jogadores jogavam baralho e apostavam seu suado dinheirinho. Isso não agradava o João Saldanha, que acreditava que as discussões do jogo podiam afetar a unidade do grupo dentro de campo. Outros treinadores não gostavam também. Saldanha inclusive pegou jogadores no flagrante jogando algumas vezes. Já Paulo Amaral fazia uma ronda nos quartos dos jogadores. Ele também não gostava de baralho e também fez uns flagrantes. O assédio feminino nos jogadores é antigo e já naquela época ele existia. Porém, as mulheres não estavam tão interessadas na mídia que iam ganhar com esses relacionamentos. Mesmo assim, já existiu o golpe do baú. Garrincha era um dos que fazia festa, mesmo já tendo mulher. Teve até uma vez que jornalistas, treinadores e alguns jogadores se uniram para criticar esse desempenho, que não tinha muito a ver com essa relação profissional. Esse comportamento desviava o foco principal, que era o futebol. Os clubes até mudaram o local de suas sedes, evitando Copacabana. Para ver como era a coisa, até Zagallo, que era bem tranquilo, um santinho, se distraía com mulheres. Algumas mulheres queriam algo a mais com os jogadores. Como foi o caso quando 4 mexicanas apareceram em General Severiano. Paulistinha casou com uma, Joel e Chicão ficaram com outras, e Didi ficou chupando o dedo, muito por conta da sua esposa Guilmar. Voltando ao foco ao campo e bola, nesse período alguns treinadores treinaram o Botafogo. Foram eles Geninho, João Saldanha, Paulo Amaral e Marinho Rodrigues. Todos contribuíram de sua forma, mas o cara que mais ficou marcado foi o João Saldanha. O Botafogo teve o privilégio de contar com craques como Nilton Santos, Didi e Garrincha, que dispensam comentários.
além de outros ótimos jogadores que não são tão falados, como Manga, Amarildo e Quarentinha. Depois desse período marcante, o Botafogo fez um bom processo de renovação no elenco e até ganhou a Taça Brasil com o Jairzinho. Enfim, se o Botafogo, comandado por Garrincha, focasse mais no campo e bola e dispensasse distrações que foram comentadas ao decorrer desse vídeo, ele poderia conquistar mais troféus. Mas infelizmente esse time conquistou poucos títulos para a qualidade desse plantel. Muito porque faltou profissionalismo aos jogadores, que em maior parte tinham uma origem humilde e se iludiam com muitas coisas ou não tinham tanta ambição. Mesmo assim, torcedores recordam e recordavam dessa equipe com muita saudade. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe o like no vídeo para ajudar na recomendação do conteúdo do vídeo e eu também peço que você se inscreva e ative o sininho para sempre estar ligado nas novidades do canal. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!